Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente reunião da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, saudando o deputado Vicente Caro Preso, nosso vice-presidente, deputado Lucas, deputado José Milton, deputado Maurício Peixe, que se encontram nesse momento aqui. Cumprimento também as pessoas que estão acompanhando aqui a nossa reunião e, de forma muito especial, o vereador Cleiton, de Presidente Castelo Branco, que se encontra aqui também nesse momento, tratando de ações de interesse da comunidade e participa aqui da nossa reunião, acompanhada do Lauri, a Lauri Sareta, lá de Presidente Castelo Branco, também uma liderança comunitária e também meu estimado primo, né? Prazer de tê-los aqui presentes, deputado Massoco, também membro da Comissão de Saúde, participando aqui nesse momento. Eu tenho em mãos a justificativa, o ofício do senhor deputado Sérgio Guimarães, cumprimentando respeitosamente, venho por meio desse justificar a ausência do deputado Sérgio Guimarães na reunião ordinária da Comissão de Saúde, a ser realizada no dia 16 de agosto, por compromissos agendados na cidade de Brasília. Então, fica registrada aqui a justificativa do deputado Sérgio Guimarães. Expediente, sinopse de correspondência e outros documentos. E-mail encaminhando o ofício 1550 e anexo da Secretaria de Estado da Saúde, a deputada Carmen Zanotto, em resposta ao ofício 102 desta comissão, em que solicita a criação de vagas pertinentes da UTI do Estado e a atualização dos parâmetros de vagas de UTI neonatal. Essa é uma demanda que a gente tem levantado aqui com frequência, tanto a Comissão de Saúde quanto deputados individualmente, sobre a questão do aumento de vagas de UTI. Santa Catarina usa o parâmetro ainda de 2 vagas por 1.000 nascidos vivos, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda 4. Nós fizemos essa, claro, aí tem uma portaria do Ministério da Saúde que dá esse parâmetro, né? Mas lembrando que é o parâmetro mínimo. A secretária responde aqui também, então, a isso, faz uma série de observações e conclui dizendo que informamos que a Secretaria de Estado da Saúde está trabalhando para o aumento de leitos de UTI em todas as macro-regiões. Entretanto, lembramos que a implantação de leitos das unidades de cuidado intermediário neonatal é destinada ao atendimento de recém-nascidos, considerados de médio risco e que demandem assistência contínua, porém de menor complexidade do que a UTI neonatal, que, como consequência, a liberação de leitos para neonatos mais graves na UTI. E apresenta uma tabela também aqui dos leitos de UTI no Estado. Eu quero disponibilizar depois esse documento a todos os membros da comissão. Peço que a assessoria passe para todos os membros terem conhecimento e tomarem outras ações. Ordem do dia, discussão e votação de requerimentos. De autoria do deputado Neudi Sareta, requer aos membros dessa comissão a deliberação pela aprovação da participação em reunião ordinária da Comissão de Saúde, com data a ser definida, do senhor Silvio da Costa Júnior, superintendente estadual do Ministério da Saúde em Santa Catarina, que falará sobre as ações estratégicas da superintendência no nosso Estado. Coloco em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Nós vamos agendar, então, oportunamente a presença do superintendente do Ministério da Saúde para que venha, então, a essa comissão. Discussão e votação de pareceres. O deputado Sérgio Guimarães é relator do PL 113/2023, mas não se encontra presente, está aqui apresentei a justificativa, consequentemente vamos retirar da pauta, havendo a concordância, senhores deputados, eu retiro da pauta o PL 113. Deputado Maurício Peixe, Vossa Excelência é relator do projeto 036, havia me avisado ontem que pretendia solicitar a retirada da pauta para uma análise mais detalhada, mas passo a palavra a Vossa Excelência para...
Obrigado, presidente Neudi. Bom dia a todos os deputados. Eu realmente vejo que há uma matéria bem complexa para a gente aprovar desta maneira, sem ter um estudo melhor. Então, eu estou fazendo requerimento para retirada de pauta para conversar primeiro na Secretaria de Saúde e verificar todas as disponibilidades que tem, porque isso é muito variante, né? Varia muito o estoque de um dia para outro, da semana para outra, e como manter informado. Então, primeiro eu quero ver de que forma pode ser publicitado isso aqui, para depois, então, dar o meu parecer. Ok, obrigado. O projeto ele dispõe sobre a publicação de informações sobre estoque de medicamentos disponíveis nas unidades de saúde do Estado. Não há alguma restrição que seja retirada da pauta? Não havendo, então, portanto, eu defiro o seu requerimento para a retirada da pauta. Com isso, eram essas matérias que constavam na pauta. Eu deixo a palavra livre aos senhores deputados se desejarem fazer uso da palavra. Deputado Carlos Preso. Não havendo... deputado José Milton. Presidente, cumprimentá-lo, cumprimentar todos os demais deputados. Trazer aqui uma preocupação, né, com relação, aproveitar o espaço, com relação à renovação de contratos, né, com os hospitais filantrópicos de Santa Catarina. Nós sabemos, o deputado Carlos Preso já foi secretário de Estado da Saúde, sabe do grande desafio que é a gestão daquela secretaria. Eu considero a mais difícil de todas as do Estado. Pelo trabalho que ela presta, pela dificuldade, lida diretamente, né, na ponta com pessoas em estado bastante difícil. E Santa Catarina tem bons índices, né, na área da saúde, mas temos um caminho longo ainda para melhorar. E nos últimos anos, a principal política pública nessa área foi a política hospitalar catarinense, que é um conjunto de regras, leis e normas, né, que permite com que incentive os hospitais, né, a manterem suas portas abertas. Quanto mais pacientes eles atendem no ano anterior, mais recursos eles se cadastram para receber no ano seguinte. E foi esse projeto que permitiu com que muitos hospitais permanecessem abertos, mesmo na pandemia, sem poder fazer cirurgia. Por que isso? Porque o sistema SUS ele remunera muito mal os procedimentos na área da saúde, tirando a alta complexidade, 2 ou 3 áreas como oncologia, cardiologia, as demais é muito difícil, né? Está se brigando agora a evoluir um pouco na questão da ortopedia, mas mesmo assim ainda deixa um déficit muito grande. E a grande maioria desses hospitais filantrópicos, que aqui em Santa Catarina são mais de 100, né, são eles que mantêm a porta aberta aí na madrugada para atender o paciente, lá de Concórdia, lá de Lages, e também lá de Anita Garibaldi, no interior, cidades pequenas, longe, né? Mas eles têm um déficit muito grande, né, em termos financeiros. E a política hospitalar ela veio para suprir pelo menos parte disso, da defasagem da tabela do SUS, que é responsabilidade do Ministério da Saúde, que muitos itens desse faz mais de 20 anos que não são reajustados. Por que às vezes, né, uma cirurgia não oncológica, mas urológica ou de outra área não é feita? E às vezes é um procedimento simples, porque não dá. Tem procedimento aí que paga R$500 para o médico e para o hospital. E aí custa 5, 10 mil reais. Isso tem levado a uma preocupação muito grande. E agora essa política ela precisa ser aperfeiçoada, precisa ser mantida, mas a grande lógica dela é ajudar a tapar um pouco desse déficit, né, que o sistema SUS, não o sistema SUS, a remuneração dos procedimentos do sistema SUS causa nesses hospitais. E para Santa Catarina é muito importante, porque são esses hospitais que atendem mais de 70% do nosso povo. De cada 10 catarinenses que vai ser atendido num hospital hoje, deputado Maurício, 7 e mais alguma coisa serão atendidos por hospitais filantrópicos, que custam muito pouco para o Estado. Eu estou falando da política hospitalar, mas se um procedimento médico num hospital público de Santa Catarina, são bons nossos hospitais, ele custar R$100 no hospital público, se for através de uma OS,
uma organização social que administra e recebe dinheiro para isso, para administrar um hospital, ele vai custar R$50, R$60. Mas, se for num hospital filantrópico, ele vai custar 30%. Custa 30%. Então, é um patrimônio que nós temos na saúde. Eu tenho preocupação com relação às atualizações que podem ser feitas na política hospitalar, porque a grande filosofia dela é incentivar os hospitais e, ao mesmo tempo, ajudar eles a continuar atendendo pelo sistema SUS, né, procedimentos que muitas vezes não são priorizados pelo Ministério da Saúde. Então, só chamar a atenção, porque aqui nós temos um grupo de deputados que está nessa comissão porque se preocupa com a saúde, prioriza, né, o atendimento à saúde, que a comissão deve acompanhar de perto essa questão da política hospitalar, para que esses recursos que estão no orçamento sejam realmente repassados para os hospitais, que não sejam criados critérios, às vezes se cria critérios, né, um burocrata cria critérios tão inatingíveis, que teve ano aí que sobrou 200 milhões da política hospitalar que os hospitais filantrópicos não se cadastravam. E hospitais de ponta, como o Hospital São José de Criciúma, como os hospitais de Joinville, muitos deles não conseguem atingir todas aquelas escadas que a política hospitalar colocou, e eles utilizam apenas uma parte disso, podendo usar aqueles recursos para melhorar o atendimento para as pessoas. Então, que a gente consiga acompanhar de perto esse estudo que está sendo feito da política hospitalar, mas que ela permaneça com o espírito que ela foi criada, de ajudar, de criar um sistema que incentive, mas que apoie os hospitais filantrópicos, e não um instrumento de cobrança, de mais sacrifício dessa estrutura que atende 70% dos catarinenses num preço 70% menos do que outra unidade hospitalar. Então, eu queria chamar a atenção da comissão, aproveitando esse espaço de tempo que tivemos, presidente Neudi, para chamar a atenção para isso, para que a gente possa ir estudando, né, mas não esquecer que o foco da política hospitalar é apoiar e incentivar o atendimento para as pessoas que dependem dos hospitais filantrópicos. Então, se a política hospitalar estiver funcionando bem, o cidadão catarinense vai estar sendo bem atendido por esses hospitais filantrópicos do estado de Santa Catarina. Então, vamos ficar acompanhando. Eu sei que está sendo estudado, mas estou um pouco preocupado. E alguns contratos de hospitais estão vencendo, né, nos próximos meses, e precisam ser renovados o mais rápido possível, para que eles não tenham interrupção e nem dificuldade contábil, nem eles nem o Estado, né? Com relação a isso, só chamar a atenção desses pontos aqui, presidente Neudi, para que a gente possa ir acompanhando. Obrigado. Muito oportuno, antes de passar ao deputado Vicente, muito oportuno a sua colocação, até porque nós temos ouvido manifestações, né, por parte da Secretaria de Saúde de revisão da política hospitalar. E a política hospitalar catarinense, ela trouxe um ganho muito importante para os hospitais. Nós costumamos dizer aqui, deputado Maurício, a política, os hospitais antes e depois da política hospitalar. E, obviamente, que nada é imutável e as coisas precisam ser indo aperfeiçoando e, eventualmente, mudanças, mas é importante que essas mudanças venham para melhorar e não para restringir. Eu, inclusive, achava prudente, né, que a Secretaria de Saúde pudesse dividir com essa comissão também os seus estudos, né, talvez até na presença da secretária na reunião oportuna aqui nessa comissão, para que essa comissão também possa acompanhar e opinar sobre essa revisão dessa política hospitalar aqui em Santa Catarina. Mas eu quero ainda passar ao deputado Vicente Caro Preso, que pediu a palavra também. Bom dia a todos os presentes, especialmente ao presidente e aos deputados que compõem a mesa. Dois apontamentos, assim, algum histórico. Eu era vice-presidente da Comissão de Seguridade Social e Família na Câmara dos Deputados em 2002. Nós tínhamos uma subcomissão de reajuste da tabela do SUS. Em 2002, eu estou falando. 2002, federal, né? Eu era federal naquela época. Tive um mandato de deputado federal. Daí, um dia, o ministro Barjas Negri convidou uma meia dúzia de médicos para dizer assim, olha, nós vamos reajustar a tabela. Disse assim, mas o que o senhor vai reajustar a tabela? Não, eu vou reajustar a consulta
que estava 1, não sei o que, quantos reais, passou para 2,8, e a consulta com medicamentos em pronto-socorro, que passou também de 2 para 10, e até hoje não foi mais reajustada. 10 até hoje. Isso foi no dia... Eu tenho até o dia que foi em julho de 2002, ministro Barjas Degg, que substituiu José Serra, que era candidato. Então, é uma situação que a gente não entende como o tempo passa, as coisas não evoluem, e isso tem um impacto direto na vida dos hospitais aí. É porque nós obrigamos, ou eles se obrigam, todos conspiram contra os hospitais, exigindo tudo e mais um pouco dos hospitais. Mas a situação é essa, né? O gestor dá graças a Deus que é só isso. Agora, quem está à frente dos hospitais realmente sofre muito, né? Em algumas especialidades que talvez se mobilizem mais ou que causem um impacto maior, como a oncologia, que acabam se escapando e convencendo, focalizado assim, e conseguem um aumento da tabela. Então, são poucas as especialidades que tiveram o preço de cirurgias e, enfim. Por outro lado, assim, quando a gente toca nesse assunto, e a comparação que o deputado Zé Milton, que é o responsável pela Frente Parlamentar de Saúde, aqui, o coordenador, já há algum tempo, e tem uma atuação muito importante frente a essa política hospitalar, historicamente, e agora também. Realmente, o hospital filantrópico calcule 30% a menos, 60% a menos o custo em relação ao hospital público. Quando eu ouço assim, não, nós vamos aumentar mais 100 vagas em um hospital público, é preocupante, porque é dinheiro, é uma torneira que não acaba mais, você depende de licitações para as coisas menores possíveis, assim, e isso emperra o andamento, o processo todo do hospital. Você, enquanto secretário, você tem que ter o dinheiro adiantado para não chegar atrasado e não ter que comprar com dispensa de licitação. Você tem que programar tudo para arranjar um custo mais em conta de inúmeros elementos, o que muitas vezes não acontece nem para as prefeituras e nem para o Estado. Então, nós entramos numa ciranda pantanosa, que é você ficar à mercê dos grandes fornecedores de medicamentos e também de elementos para o funcionamento do hospital. E, quando a coisa aperta, só tem o preço top, o preço cheio. Mesma coisa, tu sair hoje comprar uma passagem de avião, né, para amanhã, é o preço cheio. Agora, se tu compra isso ou programa essa passagem, você paga muito menos. É a mesma coisa na saúde. E só que na saúde parece que são aves de rapina que vão sugando até o talo, né, o dinheiro, que o dinheiro é de todos, né? Então, muito oportuno, eu acho que nós temos que nos preocupar, né? A inflação, quando falam a inflação de 2%, 3%, isso é mentira. Isso é mentira. Isso aí tem... Entende? Eu sou o cara que compra lá em casa no supermercado. Sou deputado, doutor, mas não, eu vou lá e compro, boto no carrinho. Compra, vê o preço da salsicha. Eu como salsicha, com todo o respeito. Não é para comer. Eu como, eu gosto. De vez em quando, cachorro quente. R$5, no máximo, tu comprava um pacotinho. Hoje em dia, tu não compra por menos de 16. Ei, que inflação de 5% é essa? Vamos por... né? Então, parabéns, só queria reforçar. Obrigado, deputado Vicente Caro Preso. Suas colocações são prudentes. Antes de passar para o deputado Maurício, semana passada o Ministério da Saúde anunciou reajustamento em 75% dos procedimentos cardiológicos, cardiovasculares. Pelo menos vem um pouco ao encontro disso que o deputado
Caro Preso falou, os setores que às vezes se mobilizam e conseguem reajustes. Já se falou em outros tempos até da extinção da tabela do SUS e utilizar outros mecanismos, né? Os governos que foram sucedendo foram criando outros mecanismos, como, por exemplo, as redes, né? A rede cegonha, que eram formas de ir repassando recursos, né? Aqui no Estado se criou a política hospitalar catarinense, mas o fato é que essa questão da tabela ela precisa ter algum encaminhamento. Se ela continuar a existir, ela tem que ser uma tabela realmente que seja minimamente aceitável, né, para que a gente tenha os procedimentos, né? Mas, deputado Maurício Peixe, com a palavra. Obrigado e parabenizar o deputado José Milton, porque eu entendo que a Comissão de Saúde, além da secretaria ser a mais importante, mais trabalhosa, a Comissão de Saúde ela tem que fazer debates, realmente. Não é só aprovar alguma matéria e sair e ir embora. Nós temos que levantar assuntos para melhorar a saúde como um todo. Eu tenho falado sempre, saúde não tem partido, saúde tem pessoas. Pessoas que precisam da nossa atenção. Nós somos eleitos justamente para as pessoas e elas esperam de nós. E eu tenho visto muitos gestores da saúde, tanto prefeitos como secretários, reclamarem há muitos anos dessa falta de atualização da tabela SUS. A última que foi atualizada mesmo foi em 2008. 2008 que teve uma correção. De lá para cá não teve mais nada. Passou o governo e não teve mais nada a não ser paliativos, como o deputado Neudi falou. Isso é paliativo para poder justificar o não aumento. Agora, eu não vejo nenhuma ação forte no Brasil inteiro para pressionar, para fazer com que repare isso. Porque o que vai melhorar realmente é o reajuste da tabela. Essa defasagem toda que teve ao longo dos anos, e a saúde ficou muito cara, cada vez mais cara. A tecnologia aumenta muito o preço da saúde. E isso não é reparado. Daí a gente vai para os hospitais filantrópicos, como o deputado falou. Olhamos lá o Hospital Jaraguá, a excelência de atendimento e o custo dele em comparação ao hospital público. Ninguém é contra o hospital público, eu sou a favor e luto por hospital público de qualidade. Mas os números mostram o contrário. Você pega em Joinville, o custo da saúde de Joinville para o município é 40% do orçamento do município. É 40%. Enquanto aqui em Florianópolis, se não me engano, é 22%, o outro é 27%, 28%, lá é 40%. Porque nós temos um hospital São José público que tem 1.600 e poucos funcionários, que custa só em folha de pagamento 17 milhões e meio por mês. Isso dá mais ou menos 13.500 a média salarial. Isso é muito caro. Daí você vai no hospital infantil, que é uma OS, você vê praticamente a metade desse custo. Metade desse custo. E outros, pega o Hospital Bethesda, que é outra excelência. Se não fosse o Hospital Bethesda, filantrópico hoje, a saúde de Joinville já está ruim. Seria um caos total. Então, nós temos que levantar isso mesmo, fazer frentes. Aqui, deputado Neudi, o senhor, que é o presidente dessa comissão e tem uma influência a nível nacional, inclusive partidária, apesar de eu dizer que não tem partido, mas nós temos lá um governo federal, nós temos um Ministério da Saúde e nós temos a força de poder levantar de Santa Catarina esse clamor, que não é só aqui de Santa Catarina, é do Brasil todo. Porque um procedimento que custa R$150 no Hospital São José, mais ou menos, ele é financiado pelo SUS, pela tabela, R$10. R$140 é o município que paga. E o Estado dá a contrapartida. E, aliás, é muito mal divulgado o que o Estado gasta no município. Todo mundo acha que é o município só que gasta, e não fala do Estado, porque não tem esses números e a gente não tem esse debate de dizer quanto é que o Estado entra, quanto o município entra e quanto o governo federal entra. Agora, nós temos que lembrar que tudo que nós pagamos de imposto, Santa Catarina retorna muito pouco. Me parece que é 12%. É 12%. E isso precisa ser reparado. Quando se fala em pacto federativo, que é uma utopia, eu acho, né? Sei lá, mas é para reparar essas injustiças que nós temos. E a saúde só vai melhorar realmente quando a gente dar esse olhar diferenciado para ela. A secretária Carmen Zanotto é uma excelência em gestão. E ela trabalha, ela começa às 7 horas lá, vai lá perto da meia-noite e ela está lá, sai lá todo dia meia-noite.
É igual médico. Tu já viu o médico dormir, né? O médico tem... Desculpa, só o Vicente dorme trabalha aqui. Mas os médicos, geralmente, eles dormem no serviço, ficam lá, dormem, acordam, vão trabalhar, vão fazer. Agora, o meu médico disse para não comer salsicha. Não pode comer salsicha. Só para te dizer, 5 anos eu passei fazendo plantão, sem carteira assinada, domingo sim, domingo não, plantão de 24 horas e mais terça-feira à noite, das 7 da noite às 7 da manhã. Sim. Fora atender no SUS, fora atender no consultório, fora atender os pacientes internados. Totalmente. Eu já contribuí muito com a medicina aí. Já contribuí muito. Uma vida realmente, o médico é totalmente desregrada por causa disso. Eles atendem muito, trabalham em 3, 4 lugares, né? Atendem. Ganham bem, ganham, né? Mas trabalham muito. Um cachorro-quente, não interessa. Um cachorro-quente e outro Por isso que nessa correria, às vezes, o cachorro-quente é propício. Deputado Berlanda, muito obrigado pela seu prestigiamento aqui na nossa reunião também, a sua presença. Não havendo mais oradores e matérias a ser apreciadas, agradeço a todos. Muito obrigado. Está encerrada a presente reunião.